Quando eu cheguei aqui, estava sendo louvado um hino que diz assim: dai-me de beber porque eu tenho sede. E todas as vezes que eu ouço esse louvor, eu vejo um pedaço da minha vida na vida dessa mulher. Eu vejo um pedaço da minha história na vida dessa mulher. A Bíblia diz que essa mulher escolhia um lugar desfavorável, um lugar, um horário difícil, acesso, um sol quente, para que ela fosse do poço buscar água e que ninguém a visse, porque ela sabia ou achava que sabia quem ela era. E de repente, num dia qualquer, num dia comum, ela encontra com Jesus, e Jesus oferece uma água da vida a essa mulher. Essa mulher conta a história para Jesus, a história que ele já sabia, e ela disse assim: olha, eu estou com sede de ti. E é disso que eu vou falar, de uma família, de uma casa que nasceu com sede de Jesus Cristo. Tudo que eu contar aqui não tem nada de vitimismo. Tudo que eu vou contar aqui é a respeito de um grande milagre de superação, de um grande milagre que eu posso dizer, se aconteceu na sua, ou se aconteceu do lado do seu vizinho, Deus vai usar você para ser um agente motivador e transformador na vida de alguém. Livro de Isaías, o capítulo é o 43 e o verso é o 13. Vou ficar muito atento ao horário, mas se eu passar, vocês dão uma puxadinha, vocês desfazem, dão uma tossida, faz, entendeu? Daí eu entendo. Livro de Isaías 43, o verso 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Dá uma olhada para tua irmã e diga: quando Deus opera, ninguém pode impedir. Eu venho de uma cidade pequena do interior, de uma cidade onde eu tive a oportunidade, porque até as coisas difíceis são oportunidades para a nossa vida. Eu tive a oportunidade de nascer num lar totalmente destruído. Eu tive um pai e uma mãe alcoólatras. A minha infância, eu não tenho na memória nenhum café sentado à mesa. Eu não tenho a memória nenhuma refeição nós sentados juntos conversando. Não tenho. O que eu tenho a memória é um pai bravo que praticava violência doméstica dentro da minha casa. Um pai que agredia minha mãe no físico, no verbal e no espiritual. Uma mãe que talvez não soubesse se defender, porque a maior defesa que uma mulher tem é a oração. E ela, não sabendo desse poder maravilhoso que é a oração, ela começou a revidar meu pai da mesma forma com que ele revidava, com agressões também. Meu pai, ele tinha um mal tão grande no seu coração, que eu lembro numa festa, ou melhor, num dia de aniversário da minha mãe, a minha mãe estaria completando 34 anos de idade. A patroa da minha mãe chega com uma bandeja de lasanha, porque a nossa família era aquela família que esperava final de feira para nós irmos catarmos legumes para ser o alimento da mesa. A minha família era uma casa onde tinha 7 casas e um único banheiro. Um banheiro onde todas aquelas das 7 casas usavam esse banheiro. Como era um banheiro central, as pessoas da rua também usavam. Chegou a um ponto que um dia entupiu o esgoto daquele banheiro. A pessoa veio e quebrou uma vala no meio da cozinha. Eu lembro, eu como criança, eu estou comendo arroz com arroz. Quando eu olho para aquela vala do esgoto, está passando fezes com couve. Eu começo a chorar para minha mãe e digo: mãe, essas fezes não é nossa, porque aqui em casa não tem couve. Talvez hoje você chegou aqui com tanta reclamação da tua vida, e você esqueceu de agradecer todos os bens que Deus já fez para você. Você já esqueceu de agradecer tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você tem esquecido de agradecer o quanto Deus é grande, o quanto Ele é soberano. Eu chego aqui com meu coração totalmente derretido na presença de Deus, porque eu sei que para Ele nada é impossível, que não existe limites, que não existe barreira que Ele não possa alcançar e mudar o rumo da nossa história. O meu pai, a patroa da minha mãe chega com aquela bandeja de lasanha em casa de presente para minha mãe. Família vulnerável, família pobre. O meu pai recebe aquela bandeja
de lasanha e ele evacuou em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não pudéssemos comer. Quantas vezes nós abrimos a geladeira, via uma jarra pensando que era suco, ia beber, era o xixi do meu pai. É assim que eu cresci. Cresci sem nenhuma palavra de apoio, sem nenhuma palavra de afirmação, sem nenhum carinho paternal. Aos 8 anos de idade, eu encontrei a minha linguagem do amor. Eu creio que aqui, nessas mulheres que são empoderadas em todo momento, vocês sabem quais são as linguagens do amor. E a minha linguagem de amor era a afirmação. Eu tinha necessidade de saber quem eu era, porque dentro da minha casa diziam: você é burra, você é marota, você é ruim, você é chata, você é nojenta. Mas eu encontrei um homem com os seus 35 anos de idade, que ele olhava para mim e dizia: Sandra, como você é inteligente, Sandra, como você é bonita, Sandra, como você é esperta. E quando eu vi, eu estava enfrentando a pedofilia dentro do banheiro de um mercado. Aquele homem com 35 anos de idade, ele começou a praticar prazeres oral. Começamos a ter intimidades dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Eu hoje, adulta, eu entendo que aquele homem me dispensou. Eu poderia falar assim: ai, foi plano de Deus. Eu quero pregar bem consciente do que aconteceu na minha vida. Eu entendo que aquele homem me dispensou, aquele pedófilo me liberou, porque aos 12 anos eu já não tinha mais o perfil de criança, eu já tinha o formato de um corpo de mulher. A minha carência afetiva era tanta, que eu ia lá e eu chorava e eu pedia para que ele ficasse comigo. Porque quando eu ficava com ele, eu saía com uma lata de sardinha na mão, eu saía com 2 pães novos e levava para minha casa. E melhor ainda, eu ouvi ele dizer: você é linda, você é inteligente. Eu estou trazendo um alerta para mulheres cristãs nessa noite. A responsabilidade de criar o seu filho é sua. Talvez você está terceirizando a sua responsabilidade para pastores, para líderes, mas Deus está dizendo: você é que domina o teu lar, você é que é a cabeça pensante da tua casa. E não, para com esse negócio: vou deixar meu filho preso aqui hoje, porque eu vou participar do ciclo de oração. O primeiro ministério é a tua casa. Não abra mão da tua casa. Não descuida daquilo que Deus te deu. A dor de uma pedofilia não é fácil, porque eu carreguei isso a minha juventude inteira. Aos 12 anos eu já estava na prostituição. Tem hora que eu tenho vergonha de falar que eu era prostituta, porque a prostituta, ela ganha para fazer. Eu fazia simplesmente por revolta da vida, por raiva, por querer enfrentar os meus pais, para poder dizer: não, eu posso, já está tudo bagunçado e nós vamos estragar isso aqui. Com 12 anos de idade, as pessoas já me viam seminua na rua, já me viam praticar alguns atos obscenos na calçada da minha cidade. Meu pai é aquele homem alcoólatra com 37 anos de idade, um homem bravo, um homem violento, um homem que não sabia o que era o valor de uma paternidade. Esse homem, Deus prepara que a nossa família vai morar próximo a uma igreja evangélica. Por isso que eu gosto de ler no livro de Isaías, porque o que tem como epígrafo nessa mensagem é: só Deus, Ele resgata Israel. Eu quero dizer que só Deus resgata uma família perdida. Não, talvez alguns acham que há outros deuses que podem fazer uma transformação, mas o nosso Deus é o único que nos transforma de dentro para o lado de fora. Deus preparou que a minha família, meu pai e a minha mãe, fosse morar próximo de uma igreja evangélica. Meu pai, naquela bebida de indas e vindas, quando nós passávamos na frente da igreja, ele escutava um povo que dizia: glória a Deus, aleluia. E o meu pai alcoólatra, ele virava a nós e dizia: eu não entendo. No meio de tantas dificuldades, no meio de tantas dores, no meio de tantas perdas, o que é que esse povo está reunido dentro da igreja, dando glória a Deus? Eu quero dizer na noite de hoje, que Campinas está parada, e está dizendo: o que é que está acontecendo? Que movimento é esse? Na família da fé, que no meio de dificuldades, levantou um grupo de mulheres, para dizer glória a Deus, aleluia. Campinas está assustada, porque tem um grande exército de um povo que ainda acredita na força do glória a Deus. Redebaia soe,
Ele vai a sol de aça, ele me ande sol de que refácia. O teu glória a Deus, o seu glória a Deus está movimentando o céu dessa noite. O teu glória a Deus está entrando na casa para curar enfermo. O glória a Deus está entrando no emprego para abrir portas. É no glória, cada glória que você dá, há um movimento profético na terra, para que o nome do Eterno seja exaltado. Meu pai, aos 37 anos, ele entra na igreja, bêbado. Ele ouve a palavra, e a palavra que vem é essa: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Interessante que o meu pai, ele era alcoólatra, um homem violento, e quando Deus vai falar com ele, ele diz: eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Eu entendo que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Eu entendo que Deus, tudo que ele quer é ressignificar a vida de alguém. Tudo que ele quer é mudar, dar oportunidade para que alguém tenha uma qualidade de vida melhor. Meu pai levanta a mão e ele entrega a vida para Jesus Cristo. Aquela noite ele entende a respeito do poder da palavra. Ei, dá uma olhada para a tua irmã e diga: você precisa entender o poder da palavra. Meu pai, ele entrega a vida para Jesus aos 37 anos. Ele chega em casa, chega com a Bíblia na mão, chega feliz, chega contente, e ele conta para minha mãe. Ele diz: filha, ô minha esposa, eu entreguei minha vida para Jesus. A partir de hoje eu vou ser crente. Nós praticávamos uma religião afro que se chama candomblé. Ali a minha mãe, ela recebia alguns enxus, alguns orixás. E quando a minha mãe ouve meu pai falando que ele vai ser crente, a minha mãe olha a Bíblia na mão, ela entra em desespero. Ela toma aquela Bíblia e ela começa a bater no meu pai. Ela começa a jogar, a lançar em rosto do meu pai palavras de baixo escalão. Aquele homem que é acostumado a bater, aquele homem que é acostumado a revidar, ele está parado, olhando as lágrimas descendo, e ele diz assim: olha, eu encontrei uma paz tão grande dentro de mim, que independente do que você fale ou faça, nada vai roubar a minha paz. Ei, o que eu entendo, que quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não perde a paz. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não é levado pelo que está acontecendo do lado de fora, porque ele encontrou a paz que está sendo derramada do lado de dentro. A minha mãe brava, ela diz: então, já que você está em paz, eu quero que você vá embora. Eu sou criança, uma menina destruída pela vida, agarro nas pernas do meu pai. Eu não tenho, é difícil essa colocação, mas eu não tenho a lembrança do meu pai judiando de mim. Eu não tenho a lembrança do meu pai me batendo. Eu não tenho a lembrança: mas seu pai fez cocô da comida. Mas eu era criança, eu sabia que ele era alcoólatra. A minha mãe é espetacular. A mulher que sabe dominar a casa no meio de um terremoto é uma mulher de excelência. Então eu não tenho nada de mal para falar do meu pai. Não tive nem muito tempo de conhecer quem é meu pai. Mas eu sei que nesse dia a minha mãe coloca o meu pai para fora, e eu começo a chorar. E eu começo a dizer: não, mãe, não deixa meu pai sair. Porque quando eu olhava para o meu pai, eu sabia, eu sentia que o meu pai era mais fraco do que a minha mãe. Eu via na minha mãe uma mulher forte, e via no meu pai um homem fraco. A minha mãe, com piedade de mim, ela falou: seu pai dorme hoje aqui, mas amanhã cedo eu quero que ele vá embora. Ele entregou a vida na quarta-feira. Isso está acontecendo na quarta-feira dentro da minha casa. Quando é 00:30, 1h da manhã, na madrugada, a minha mãe, ela conta que ela sentiu um calafrio, um mal-estar no corpo. Ela levanta, vai acender a vela para os seus orixás. Quando ela sai, que ela acende a vela, acende e sai para ir deitar, ela vê uma sombra saindo de dentro do quarto. Ela diz: tem gente em casa, e está mexendo com a Sandra. Ela corre até meu pai e chama: acorda, acorda, tem gente em casa,
o meu pai já estava morto. Realmente Deus tinha preparado o lugar. Isso aí é uma palavra motivadora para você que está achando que Deus não vai salvar alguém da tua casa. Ah não, vai morrer nas drogas, vai morrer preso, vai morrer no crime. Não, é mentira de Satanás. Deus tem uma promessa para tua casa. Deus tem uma promessa para tua família. Não importa onde esteja, não importa a forma que esteja, a promessa de Deus vai alcançar a tua casa. Se você acredita, aplaude ao Senhor nessa noite. Ele vai a sub, a dai, ele manda sub, a das. Fica uma menina e uma mulher. Essa mulher especial chamada mãe. Uma mãe que ela teve que enfrentar uma menina marota. Eu era uma menina que batia na minha mãe. Eu cuspia no rosto da minha mãe. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua. Você vai dizer assim: Sandra, por que você fazia isso? Porque era a linguagem que eu aprendi dentro da minha casa. A linguagem da violência, a linguagem da baixa estima, a linguagem da falta de educação. Eu demorei muito para entender o que era amor. Eu demorei muito para conhecer o que é o verdadeiro amor. Quando eu falo e eu lembro das dores que a minha mãe passou comigo, eu agradeço porque Jesus nos alcançou. Eu agradeço porque eu estou nesse altar e eu posso dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Talvez tem mãe aqui, talvez tem mãe aqui que viveu as dores que a minha mãe viveu. As dores do abandono, as dores do filho bocudo, maroto, barrento, sem educação. Eu quero dizer para você: tem esperança para o teu filho, sim. Tem esperança para a tua casa, sim. Não, esse encontro, esse amontoado de mulheres, não é um encontro de Luluzinha só para a gente fazer escova e passar batom. Mas é Deus reativando a nossa fé e dizendo: ainda tem solução para a família, ainda tem solução para casa, ainda tem solução para a mãe. A minha mãe está lá naquele terreiro. Minha mãe naquele terreiro, eu começo a frequentar o terreiro juntamente com a minha mãe. Ali eu tenho o codinome de Cambono. A minha função era servir os guias. A minha mãe, ela era desenvolvida, ela recebia os espíritos. Eu lembro que quando a minha mãe foi fazer a cabeça, a minha mãe estava na cidade de Santos e eu fui buscá-la, juntamente com meus avós. Quando eu fui buscá-la, minha mãe estava com a cabeça rapada, com um pano na cor de chumbo amarrada no corpo, navalhas da costa, mordidas na perna, ela toda torta. E os cambonos que estavam ali, eles escarravam no chão, e a minha mãe lambia aquele escarro. Passava galinha viva, minha mãe pegava a galinha, arrancava do dente e bebia o sangue da galinha. Ou por que você conta isso? Porque eu estou falando para você: para de ser frouxo, crente. Para de ser fraco. Para de ser mimizento. Não, ai, hoje eu saí de casa, cheguei cedo e não consegui entrar na igreja, mas também agora eu não vou mais. Ei, foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas nós viemos aqui para trazer vida e vida em abundância. Para de ser chato, para de ser contenteiro. Começa a trabalhar na unidade, na multiforme que é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu queria pedir para essa mulher que está, bem aqui onde eu estou. Ela está com blusa rosa, mas a de cima dela é preta. Fica de pé. Enquanto eu estou pregando essa palavra, meu Deus está falando: eu estou entrando nas tuas emoções. Porque na verdade o que você sente é dor, é angústia, é tristeza. E há momentos que tu diz: Deus, me abraça, porque eu acho que eu não vou suportar a dor desse processo. Mas hoje Deus vem e diz: eu estou entrando dentro da tua casa. Eu vi a perda, eu vi a dor e o processo que você está vivendo, e eu estou guerreando em teu favor. O céu não está em silêncio, ele está entrando e quebrando o coração endurecido por causa de ti. Ele manda a saia, cold récia. Eu vejo alguém batendo no portão e dizendo: me perdoa, porque eu te lesei, porque eu fui. Meu Deus, eu vejo Deus conectando o céu e a terra em seu favor e dizendo: vai ter justiça, vai ter movimento, e não vai ficar assim, diz o Senhor dos Exércitos.
Ele vai a desce. Quem pode dar aleluia, quem pode dar glória, só quem pode glorifica Ele. Bacamanda Shai, queima ceia. Gênesis, o capítulo é o 22. E nós vemos logo no início desse Novo Testamento a história de um homem que comoveu, através da sua fé, uma nação. E diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, ele te respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um monte que lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Seja profeta nessa noite e olhe para o teu irmão e diga: está chegando providência. Podemos assentar adorando a Deus. Quando nós começamos a ler a esse chamado, parece que eu não acostumei aqui. A narrativa começa dizendo que Deus, Ele pede a Abraão, conhecido como o pai da fé, um sacrifício aparentemente incompreensível. Você que é apreciador da palavra, você sabe que Isaque nasceu de uma promessa. A Bíblia diz que o anjo tem um encontro com Abraão, e ele diz a Abraão que Abraão terá um filho. Sarai, sua esposa, está por detrás da cortina, e ela ri daquilo que é prometido a ela, porque afinal Sarai já está velha, já aos olhos humanos não teria como conceber. E a Bíblia diz que esse anjo corrige Sarai e diz: no tempo determinado tu darás a luz a esse filho. Sarai, ela tem uma das qualidades que infelizmente, ou qualidade não, defeitos que infelizmente muitos de nós temos: pressa em ver o cumprimento da promessa. A Bíblia diz que Sarai, achando que estava a demora para acontecer, ela pega a sua serva Agar, e pede para que o seu esposo deixe com a sua serva. Ei, querido, a pressa não combina com a promessa. Eu não sei o que foi que Deus falou com você. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando e nem quanto tempo você está esperando. Mas eu vim para declarar aqui que se Deus prometeu, você não vai precisar inserir ninguém nesse projeto. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu já quero ver mão de adorador de pé alto assim, dizendo: eu acredito, ainda que o tempo parece ser demorado, Deus vai cumprir a promessa. Não vai dar tempo de eu falar a respeito de Agar, porque o foco aqui é a vida de Abraão com Deus. No tempo determinado, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, lá em Eclesiastes. E no tempo determinado, Sara fica grávida,
e ela ganha de presente Isaac, que o nome significa riso. Eu entendo que Isaac trouxe muita alegria, mas também trouxe alguns desentendimentos no meio da família. Eu não sei se você já percebeu, mas quando nós agimos com as nossas forças, no impulsionar da nossa mão, sempre vai acontecer desentendimentos. A Bíblia diz que coisa de irmão. Está aqui Mateus, que tem um irmão, eu creio que de vez em quando vocês brigam. Não precisa brigar de verdade, mas aquele de um tira sarro do outro. Eu conheço irmão mais velho que fala para o mais novo: você foi achado na lata do lixo. Mamãe pegou você na esquina. Eu creio que Agar começou a deixar Ismael ter essa intimidade de irmão. Só que Sara não era uma mulher curada. Ei, se você é tipo de homem ou mulher que se magoa por qualquer coisa, você precisa curar a sua alma. Você precisa imediatamente. Não, para com esse negócio de que se olharem, olhou para mim. Não é possível que só você tem defeitos, só você tem erros. Não, são as suas emoções que estão desequilibradas, Sarai. Ela olha, vê aquela brincadeira de irmãos, de amigos que estava se formando. Ela já não trata mais Agar como serva, mas ela diz para Abraão: coloca fora essa escrava. Abraão coloca Agar e Ismael para fora, e Deus começa a ter um tratar com Abraão. Se quiser levar esse, que eu uso toda hora, pedestal, né? Gente, eu vou levar o Mateus comigo, viu? Além do véu, por isso chorem. Mas não, vou levar, mas vou deixar assim, entendeu? Abraão, a Bíblia diz que Deus chega e ele pede para Abraão um sacrifício. Deus pede algo que custa caro. Eu já vi pessoas dizerem, e eu também já disse no altar, que eu já entreguei carro, já entreguei casa. Mas será que nessa noite nós estamos dispostos a entregar nós mesmos ou alguém nosso para Deus? Eu já vi muitas mulheres e homens na beira de um leito do hospital, vendo o seu filho doente e dizendo cura. Mas eu nunca vi alguém falar: Deus pode levar. Deus chega para Abraão e diz assim: olha, eu quero um sacrifício diferenciado. Eu quero aquilo que lhe custe caro. Talvez Abraão olha porque ele era um homem rico, e no meio de tantas riquezas, Abraão está dizendo: quem sabe Deus vai pedir 500 bois, 800 mil vacas. E ele fala: vai nos custar, mas nós vamos repor. Mas Deus pede, e a Bíblia declara, o seu único filho. Eu questionei várias vezes, porque Deus relata que Isaac é o único filho de Abraão, sendo que existe Ismael. Porque tudo aquilo que você gerou fora da presença de Deus não conta. Ah não, talvez você está apegado naquilo que você gerou no pecado, no passado, dizendo: não tem como Deus validar o meu presente. Ele está dizendo: eu estou contando o que você está gerando depois que você me conhece. Eu estou contando o que você gerou depois que você começou a andar na palavra, a viver na palavra. Oh querido, Deus não conta o peso dos nossos passados, mas Ele conta o peso do nosso presente. Tem pessoas que não vivem porque estão acorrentados no passado. Tem pessoas que não andam porque estão acorrentados, dizendo: no passado. Deus chega e fala: não, eu não quero, Abraão, eu não quero nada do seu passado. Eu quero o seu filho, que é a promessa do teu presente. Será que você está disposto a entregar seu presente? A Bíblia diz que Abraão, logo pela manhã, ele levanta e vai cumprir aquilo que Deus pediu. Que lição Abraão dá para mim? Tomara que seja para você. Às vezes Deus pede alguma coisa para a gente, Ele fala: eu vou fazer prova primeiro. Vou ver se não é coisa da minha cabeça. Será que não fui eu que sonhei de barriga cheia? Eu vou esperar 3 dias, vou esperar 4. Ei, quando Deus falar com você, não se apresse em entregar aquilo que Ele está pedindo. Quando Deus falar com você, não se apresse de crer que o mesmo Deus que pediu é o mesmo Deus que já preparou algo extraordinário no teu futuro. O mesmo Deus que disse assim: sacrifica Isaac aqui, é o mesmo Deus que estava preparando e dizendo: Abraão, eu não quero o seu coração nas coisas da terra, mas eu quero o teu coração em mim. Eu já entendo que nessa noite Deus está dizendo aqui na lei do véu: não quero o teu coração nas coisas terrestres, mas eu quero o teu coração em mim.
Abraão começa uma jornada. Analisamos que o sacrifício de Isaac, e quando nós mergulhamos, nós vemos que Abraão ele começa uma jornada de 3 dias, caminhando ele, Isaac e os seus 2 servos. Pensamentos. A Bíblia não permite que eu invente, mas permite que eu acrescente na minha versão atualizada. Porque inventar o que está escrito na Bíblia, não está escrito isso. Mas eu imagino Abraão pensando, isso aí é eu. Abraão segurando no filho da promessa. E tem hora que parece loucura, né? Eu lembro que quando eu estava em Boituva, uma das maiores, muita bênção, eu vivi e viverei. Quem crê nisso? Você viveu, vive e viverá. E eu lembro que uma das promessas que Deus me deu foi a minha casa. Eu morava numa casa, não estou falando de agora, a pastora Sandra Alves. Eu morava numa casa de 3 cômodos, que foi que a minha mãe deixou. E eu estou morando naquela casa e pobre não deixa herança, pobre deixa confusão. Que é só uma casa, 3 cômodos dando confusão, né? Rico não, rico já faz testamento, já vai no cartório, né? Não, pobre deixa confusão. Ele está aqui, então eu posso falar. O meu filho, eu e meu filho começamos numa guerra por causa daquela casinha. Era 3 cômodos na frente e 4 cômodos atrás. Na frente, você tem que decidir se no dia de chuva você ficava fora ou você ficava dentro, para ver como que você ia querer se molhar, porque dos 2 jeitos você se molhava. Atrás era um pouquinho melhor. Embora o meu filho não dormisse lá, ele não deixava eu entrar lá. Estou falando confusão. E ficava meu filho, a casa é minha. Eu dizia, a casa é minha. Ele dizia, não, porque eu que morei com a avó até agora, eu nunca saí daqui, você saiu para casar, voltou agora. Ficava nós 2 naquela guerra. Um dia eu cheguei até Deus. E eu falei para Deus, Deus, palhaçada isso. Eu falei, eu já estou com quase 60 anos. Eu devia ter me preparado. Eu devia ter feito o quê? Me preparado para ter minha casa. Às vezes a gente não sonha sonhos grandes, porque a nossa mentalidade está pegada em coisas pequenas. Eita, apanhei aqui. Não é que nós não podemos, é que nós não temos coragem de sonhar grande. Porque antes de começar a sonhar, a gente fala, não, eu vou passar por decepção, vai dar errado. Ei, querido, Deus te fez para ampliar a sua mente, para você viver o extraordinário dele. Eu estou naquela casa pequena, confortável, bagunçado emocionalmente, mas confortável financeiramente. Quem sabe eu estou contando um pouquinho da sua história no quintal da sua sogra. Está cansada de ver a sogra chegar, abrir a porta, ei, não acordou ainda? Já é 12:00, não pôs feijão, não, a sogra não está errada, você está no quintal dela, sai fora. Procura uma casa para você, mas pastora, não tenho dinheiro para aluguel. Se você não se programar, você nunca vai ter projeto para nada. E eu ali pagando internet, luz e água, e levando desaforo. Eu falei, Deus, eu não quero mais isso para mim. E tem hora que a gente tem que se revoltar. Para de ser acomodado, se revolta com essa prova. Se posiciona. Eu falei, Deus, eu vou atrás de uma casa. Quanto eu tinha? 0. O que eu tinha? Uma palavra. Deus falou para mim assim, vai e escolhe a casa que você quiser. Eu falei, opa. Eu não vou nem na imobiliária. Eu vou sair se tiver gente morando dentro que desocupe, porque Deus falou que é a casa que eu quiser. Falei, não quero nem saber. Passei a mão em mim e vai. É lógico que a gente usa de sabedoria. Fala para a tua irmã, sonho não é delírio. Porque tem gente que delira, né? Sonho não é delírio. Eu estou andando, ou melhor, eu estou dirigindo, e quando eu olho, tem uma casa no interior, uma casa grande, uma casa, o portão da casa dava a minha casa. E eu falei para Deus, uma plaquinha humilde, escrito aluga-se. Eu falei, Deus, é essa. Só isso. Olhei para a placa, tirei a foto do portão, tirei a foto do nome da rua e fui viver minha vida. Fui mais uma vez lá, fui mais 2. Um dia tinha alguém arrumando alguma coisa
não vou dizer que eu sei que é porque eu não sei, arrumando alguma coisa, eu paro e pergunto para a pessoa: tá alugando essa casa ainda? Ele falou: tá. É de fulano. Eu falei: é? Ele falou: é seu amigo, vai lá. Eu falei: eu vou. E eu fui conversar com essa pessoa, com o dono da casa. E o dono da casa, na hora, quando me viu, deu um sorriso, falou: ô pastora, ô Sandra, vamos lá. Gente, quando eu entrei naquela casa, meu Deus, aqueles pisos de porcelanato, coisa mais linda do mundo. Móveis planejados, área gourmet, piscina. Eu falei: nossa, de goteira para piscina. De quarto com chuva para quarto com suíte. Eu falei: Deus, eu quero. Ei, querido, eu não olhei aquilo que eu podia, eu olhei aquilo que Deus me prometeu. Ele disse para mim: escolhe. E eu disse para Deus: eu quero. Naquele eu quero, eu olhei para ele e falei: quanto custa o aluguel dessa casa? E ele falou: é tanto. Eu levei um impacto. Eu falei: e para comprar? Porque eu vi que o aluguel não ia dar mesmo. Eu falei: e para comprar? Ele falou: é tanto. E eu falei: tá bom, saí e fui embora. Só que eu não deixei a promessa morrer dentro de mim. Você acredita que de vez em quando eu tinha tempo, eu pegava e ia na frente daquela casa com essa toalhinha é modo de dizer, mas com uma toalhinha assim, eu apertava e eu entrava dentro da casa. Pastor, eu sentia o cheiro do bolo de fubá com goiabada que eu tinha feito em cima da mesa. Ei, querido, eu lembro que eu cheguei e conversei com a Marina. Eu falei: Marina, eu estou paquerando essa casa e Deus vai me dar. Não, falei: Marina, eu estou paquerando essa casa, mas é caro para mim. E ela disse para mim assim: ô pastor, é caro para a senhora, mas para o Deus que fez a promessa é troco. Ei, cuidado com quem você conta as promessas que Deus fez na tua vida. Quando Abraão sobe, ele leva só Isaac para ver o cumprimento da promessa. Talvez está atrasada a tua promessa, porque você está colocando muita gente no projeto que Deus falou com você. Ei, melhora aí. Se Abraão levasse Sarai, ô pastora Manu, nós somos mãe, somos cheios de fé, pastor. Mas se Abraão contasse para Sarai, Isaac não saía de lá. Não saía. Sarai dava um show. Vai eu, vai fulano, mas meu filho, sabe o que eu estou dizendo? Só leva quem pode somar com você na promessa. Está pesada a embarcação? Alivia. Pastora, como que eu vou saber? Aquele que sonha junto, aquele que dá ânimo. Não, porque tem jeito que a gente fala assim para eles: aí vou comprar uma dúzia de ovo. Tá caro, não? Já não cabe na promessa. Parece bobeira, mas já atrasou você. Você vai falar: é mesmo. Você tá com dinheiro na mão, tem condições. Tô tipificando porque eu sou muito simples. Você já está com dinheiro, está tendo acesso ao ovo, vacilou por causa de uma palavra contrária. Você acredita no que Deus fala ou no que os outros falam? Abraão falou: Isaac custa caro. Ô, pastor Manu, Abraão não estava levando algo que dava para fazer de novo. Abraão não estava entregando algo que seria moldado de novo. Abraão estava entregando algo que ele sabia que jamais voltaria. Mas mesmo assim ele disse: se Deus pediu, eu te amo mais do que meu filho, então é seu. O Eterno está dizendo: eu pedi, não tenha medo, porque eu vou cuidar, eu vou vestir, eu vou patrocinar. Descansa. Você está sentado do lado do teu Isaac, ele está soprando o nome do teu filho para nações e dizendo assim: escolhe, te espera. E quando tu já nunca vi nem falar em escolhe, meu Deus, escolhe, te espera. E quando tu chegar lá, idioma não vai atrapalhar, comportamento não vai atrapalhar, mas a voz de nações irá te alcançar. Sopro de águia.